Olá, meu povo, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Faz um ok aí, se tá tudo bem no som. Oi, Mari. Oi, Cá. Boa noite, lindona. Clau, Camarote, Dani, oiê, Rafa. Tudo ok, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Gente, se eu tiver crise de tosse, me perdoe, eu tô com água já aqui, mas eu tenho tossido bastante, certo? Aquela tosse que chega, você fica rouca. Tô um pouquinho rouca, mas eu tô bem, tá certo? A gente tá se cuidando, tá bem, estamos tomando todos os medicamentos. Oi, Ritinha. Estamos bem, mas pode ser que eu tussa, tá bom? Vamos orar pra gente começar? Oi, Beta, Kátia Kramer, Glaze. Vai, amiga, vai passar, a gente já tá se cuidando. Claudinha. Vamos então orar? Oi, Elanilda, amiga. Vamos orar pra gente começar? Amém, Kátia, amém. Deus tem abençoado, Deus é muito bom. Acabamos de receber aqui agora de noite outros quitutes que estão mandando pra gente. Eu tô amando, assim, ficar doente, que o povo fica enchendo a gente de comida. Aí eu não tenho que cozinhar, eu adoro isso. Vamos orar. A tosse é muito ruim, é uma tosse que cansa. Você cansa de tossir, né? Mas tô com todos os medicamentos, gente. A gente tem tomado tudo que precisa tomar, ok? Joji, vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, conversando de alguma forma mais próximas umas das outras, apesar desse isolamento social. O nosso coração não está isolado desse afeto que a gente precisa tanto, e eu te agradeço por isso, Senhor, te pedindo que o Senhor possa de fato, nesse momento, Senhor, abençoar a nossa vida com o Teu entendimento, com a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, no nosso meio, falando aos nossos corações, nos instruindo, nos curando. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor, sara a nossa terra, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus. Tem misericórdia dos nossos pensamentos, do nosso coração impuro. Nós te pedimos assim porque sabemos que o Senhor pode fazer apesar de quem somos. E só por isso nós te pedimos e convocamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para falar através de mim. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos. Amém. Amém, gente. Olha só. A gente tem falado sobre os encontros com Jesus, né? E hoje a gente vai falar sobre um encontro de Jesus com alguém que esse encontro nos ensina muito a respeito da forma como nós podemos combater o mal, certo? A gente vai falar desse encontro com Jesus, desse encontro de Jesus com o diabo, tá? Com Satanás. E para isso eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Mateus. Esse encontro, gente, ele é falado em vários evangelhos, tá? Mas eu quero abrir no de Mateus porque ele é um pouquinho mais completo e a gente vai ver que em todos os evangelhos é como Jesus começa a vida pública dele. Ele começa a vida pública dele através do batismo feito por João Batista. E logo depois do batismo, existe sempre uma palavra dizendo, então Jesus foi levado, tarará, e aí ele teve esse encontro no deserto com o diabo, tá? E aí, eu queria ler com vocês Mateus 3, começando no versículo 13, e depois a gente vai ler Mateus 4, indo até o versículo 11, certo? A gente vai notar algumas coisas nesse texto, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Sobre esse encontro, então, de Jesus com o diabo. Vamos lá.
Vou começar a ler, ok? Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Ou em algumas bíblias está: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem comprazo, certo? Capítulo 4. Sempre esse link entre o batismo e a tentação de Jesus começa sempre com um então. Olha só. Então, ou seja, depois disso, apesar de, né, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado por quem para o deserto? Pelo Espírito, né? Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo aí. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vocês verem, né, como até o diabo sabe a Bíblia. A gente não sabe muitas vezes, a gente não lê, não decora versículo, mas o diabo sabe. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Gente, essa coisa da gente falar do mal, né? Da existência do mal. Isso, de certa forma, é difícil a gente falar sobre isso porque nem todo mundo acredita na existência do mal, nem todo mundo teve uma experiência com Satanás ou com demônios, e aí a nossa crença fica com uma certa dificuldade de acreditar nisso, né? A gente entende isso como algo muito místico, muito assim no âmbito espiritual demais, ou então o contrário, né? A gente também sabe de algumas igrejas que só enfatizam isso. Tudo é culpa do diabo, tudo é o diabo, tudo é expulsar diabo, tudo, né? A gente tem esses dois extremos. E a gente também tem uma tendência no nosso raciocínio, no nosso mundo, a achar que se eu levar uma vida correta, se eu obedecer a Deus, eu for uma cristã bem fervorosa, orar todos os dias, orar, buscar a Deus, né? Se eu buscar sabedoria, buscar sempre caminhar na vontade de Deus, nada de mal vai me acontecer. Isso não é verdade, certo, gente? A gente vê nesse texto, a primeira coisa, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando a gente vê que ele foi levado pelo Espírito, a gente pensa em Jesus. Jesus era tudo isso. Ele era esse homem perfeito, filho de Deus, que tinha essa comunhão perfeita com o Pai, mas nem por isso ele deixou de viver ou de enfrentar o mal no deserto, né? Quando ele teve esse encontro com o diabo. Você vê assim, que logo no texto anterior, no batismo, vem uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado. Então, Deus, ele tá aí afirmando a identidade de Jesus como filho e como alguém muito amado por Deus. E mesmo assim, o Espírito Santo o leva para o deserto e lá ele tem esse encontro com o mal. A gente vê, por exemplo, um outro exemplo, Jó, né? No mês passado, eu estava fazendo uma devocional com um grupo de amigas, e a gente leu o livro de Jó.
E é muito interessante você ler o livro de Jó, porque Jó, ele perdeu tudo, ele faliu, isso assim, tudo na mesma época. Ele faliu, ele perdeu os 10 filhos, ele ficou sem saúde, e a mulher dele, que era uma louca, diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Nem a parceria da mulher aí ele tinha. E lá no começo a gente vê que ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele era um homem que andava com Deus, um homem reto, e nem por isso o mal também deixou de atingi-lo. Então a gente vê, gente, nesses textos que eu tenho falado, né, que essas forças, essa força do mal, ela existe no mundo independente da minha própria vontade e daquilo que eu faço para ser boa, certo? São forças malignas que existem além de mim, fora de mim, certo? É lógico que as pessoas seculares, elas veem o mundo, as pessoas seculares são as pessoas que não creem, né? Elas veem o mundo apenas como um mundo regido por forças materiais. Só que se a gente olhar, né, as injustiças sistêmicas, a ignorância das pessoas, os desequilíbrios fisiológicos naturais da natureza e tudo mais, eles existem? Existem. Mas a Bíblia fala de um mal, de uma força espiritual externa e que tem inteligência. E que caiu do céu e foi expulso do céu, né? A Bíblia fala sobre isso. E a gente vê que o Espírito Santo, muitas vezes, gente, ele vai nos conduzir para momentos de deserto para o nosso bem. Para que a gente aprenda, para que dentro da nossa batalha, a gente, em enfrentamento com o mal, possa... É como se o mal fosse um grande espelho. Ele nos fizesse enxergar o que de fato há dentro de nós. Porque vocês têm que convir que quando a gente está em situações confortáveis, de alegria e sem tribulação e sem nada disso, a gente muitas vezes não enxerga aquilo que está dentro da gente. A gente só enxerga aquilo que está dentro da gente quando nós somos colocados diante desse mal. E Jesus é levado para o deserto para isso, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre algumas coisas que a gente aprende nesse deserto que Jesus enfrentou, certo? Gente, é porque vocês não têm noção da bagunça. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Caderno, outro livro, a Bíblia, outro livro, tudo para poder falar o que eu quero. Eu fui pesquisar em vários lugares hoje, então tá muito bagunçado aqui, mas eu vou conseguir colocar aqui as minhas ideias. E outra coisa, a gente vai ver, gente, que o deserto para Jesus, ele foi só o começo de uma série de outras coisas que aconteceram na vida deles. Rejeição, atentado, traição, pobreza, dor, perda, tortura, morte, certo? A gente tá muito mal acostumado, gente, com um cristianismo de prosperidade, né? A teologia da prosperidade, ela é um movimento que tem pregado que o cristianismo não tem sofrimento, tem pregado um cristianismo sem cruz, um cristianismo de fácil, se eu orar e a minha vida estiver tudo ok, pronto, tá? Beleza, nada de mal vai me acontecer. E a gente vê biblicamente que as coisas não funcionam dessa forma, certo? Oi, Valzinha, tô te vendo aí, legal. Então, mas a gente só pode vencer esse inimigo se a gente souber quem ele é, tá? Então, assim, muitas vezes a gente subestima o inimigo. Se o inimigo, o diabo, ele fosse... como a gente muitas vezes vê nos desenhos ou filmes, né? Um cara todo de vermelho, de chifre, como a gente vê nos carnavais aí, o povo vestido. Seria muito fácil a gente reconhecer o diabo e se apartar dele. Acontece que o diabo não é assim. Aí o autor do livro, ele diz, né, que o inimigo, ele é complexo e abrangente, ele é natural e sobrenatural, ele está dentro e fora de nós, ele é sistêmico e individual e não há como fugir dele, né? Ele coloca isso e ele baseia isso também em várias formas, várias visões que as pessoas no mundo têm a respeito do bem e do mal. Então ele fala, o Tim Keller, né? Ele fala do dualismo, ele fala do panteísmo, ele fala do relativismo.
E eu não vou entrar nesses detalhes, gente, porque eu não me acho capacitada para explicar isso, tá? Mas de uma forma muito geral, o dualismo vê que existe o bem e o mal, mas que são forças que agem com o mesmo poder. Não é assim que o cristianismo vê. O panteísmo, ele acha que o mal é uma ilusão. Então, por exemplo, ele é capaz de ver uma pessoa morrendo de câncer e dizer, existem forças do bem e do mal que estão agindo aí, e na verdade você pode estar olhando isso como mal, mas se você conseguisse ver realmente, você poderia ver que isso é um bem, tá? Isso é o panteísmo. E o relativismo, que é geralmente como o homem contemporâneo vê as coisas, não existe absoluto. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ela vê um terrorista, o terrorista para uma determinada nação, ele é um crápula. O mesmo terrorista para uma outra nação, ele é a representação do herói, certo? Então, o relativismo vê que tudo vai depender do seu ponto de vista. E o cristianismo também não vê assim, tá? A gente acredita a gente tem a crença de que existe o bem que já venceu o mal na cruz do Calvário, tá? Então a gente vai chegar lá. A Bíblia fala de forças demoníacas. Eu não sei, gente, vocês, tá? E nem vou entrar em detalhes aqui, mas eu já tive a nossa igreja, a igreja que eu faço parte, ela não é uma igreja que enfatiza a força do diabo, tá? Até porque a gente tem um entendimento claro de que Jesus é muito mais forte e maior é aquilo que está... Deus é muito maior do que aquilo que está no mundo, tá? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não subestimar e não passar a acreditar que o diabo não existe. E na minha vida eu já vi por 2 vezes uma pessoa possuída pelo diabo, né? Possuída por demônio. E foram situações bem feias, onde numa delas, inclusive, foram 6 pessoas para segurar esse homem, tá? Que era um homem inteligente, trabalhador, não era um ignorante, não, tá? É uma pessoa instruída, mas que teve uma vida passada de alguns envolvimentos com o ocultismo, e ele teve esse momento, tá? Nós fomos chamados à casa dele por familiares, e quando a gente chegou lá, a gente encontrou essa situação, e é uma coisa bem feia, tá? Então, assim, o diabo, se você crê na Bíblia, ele existe de fato, tá? E os demônios existem também. Agora, a grande questão é porque não é fácil identificar. Quando é uma pessoa assim possuída, né, que você chega lá, a pessoa tá toda retorcida, falando com outra voz, super fácil identificar, né? Você sabe logo que é o diabo. Mas muitas vezes o diabo age na nossa vida sem a gente nem se dar conta de que é ele que tá agindo, tá? E aí esse encontro de Jesus com o diabo no deserto nos ajuda muito a entender isso. Como? A primeira coisa que o diabo faz, gente, na nossa vida é nos colocar dúvida. A gente vê isso lá no Jardim do Éden, quando ele teve o encontro com Eva. Ele pergunta assim, mas Deus disse que você não podia comer dessa árvore, mas será que se você comer mesmo você vai morrer? Né? E a gente vê aqui no encontro dele com Jesus que a primeira coisa que ele faz é dizer o quê? Se és o Filho de Deus, quando Jesus tinha acabado de ouvir uma voz do céu que dizia que ele era o Filho amado e que Deus tinha prazer nele. Então, um primeiro ponto que o diabo faz, gente, é tentar lançar dúvida sobre a nossa identidade, sobre quem somos, sobre de quem somos filhos, quem é o nosso pai, certo? E ele passa a pedir que a gente peça a Deus demonstrações e provas desse amor, dessa identidade. Quando Jesus, na cruz do Calvário, já demonstrou tudo o que ele precisava demonstrar. Tem uma música que as pessoas cantam, eu entendo quem canta e gosta, tá? Mas eu, às vezes, fico meio assim cabreira com o que a música diz, que ela diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não concordo, eu acho que o melhor de Deus já veio. Jesus já veio, já morreu por mim e por você, e a obra dele no mundo foi feita. Ele diz na cruz, está consumado. Não tem mais nada que ele possa e precise fazer para provar para mim e para você o seu amor. Mesmo que tudo daqui para frente na minha vida aconteça fora do meu desejo. Porque, na verdade, o desejo de Deus é que é o mais importante para mim, entende? Muito embora
eu sofra, muito embora eu passe por momentos de dificuldade, de dúvidas. Mas de uma dúvida eu não posso ter, é da minha identidade como filha de Deus, e é isso que o diabo faz muitas vezes na nossa vida, tá? Tem um livro, gente, do C.S. Lewis, que chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro muito interessante, eu li há muito tempo, mas tem uma frase no livro que diz assim, ó: há 2 erros semelhantes, mas opostos, que seres humanos podem cometer quanto aos demônios, né? Então, de novo, ó, há 2 erros semelhantes, mas opostos, que seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles, certo? Esse livro é muito, muito interessante porque conta, é uma história fictícia que ele inventa, mas é como se fosse o diabo ensinando a um aprendiz dele, que se chama Fitafuso, certo? A como fazer com que o paciente, que é uma pessoa que acabou de se converter, se distancie do inimigo, que é Deus, tá? Então é muito interessante esse livro, é um livro de 1940, tá, gente? É um livro bem antigo, inclusive eu tenho o PDF dele também, se você tiver interesse eu posso te mandar, mas ele é um livro super interessante. E ele fala dessa coisa de como o diabo age, às vezes de maneira muito sutil. O diabo, gente, ele tenta colocar dúvidas a respeito das nossas próprias crenças no nosso coração. Às vezes você teve experiências com Deus naquela área, por exemplo, a área da provisão. Aí mais pra frente você passa por um período de dificuldade financeira, aí você fica se questionando, será que Deus vai prover mesmo? Será que Deus me ama mesmo e vai me ajudar? Será? Então, isso às vezes é a atuação do próprio diabo na sua vida, tá? O diabo afeta as nossas crenças no nosso coração em relação aos nossos compromissos, os compromissos que nós estabelecemos com Deus, né? Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E não consegue, né? Porque a gente se distrai, a gente prioriza outras coisas. Às vezes nossas esperanças ou confiança, ele põe dúvida nisso. Então, uma estratégia básica do diabo é isso, é colocar dúvidas no nosso coração. E a gente vê, gente, que o diabo, ele usa com Jesus a gente chama de 3 fendas principais, 3 pecados, tendências pecaminosas que a humanidade tem, que são principais, e ele tenta usar isso na vida de Jesus, que é isso que eu queria entrar aqui agora. Primeiro, ele diz para Jesus, se você tá com fome, Jesus estava 40 dias no deserto, jejuando, e ele diz, se você tá com fome, ele estava com fome, logicamente, e ele diz, se você tá com fome, transforma essas pedras em pães. Primeira tentação, gente, é a tentação do apetite, tem a ver com necessidade e satisfação, é o ter, certo? Ele diz assim, faz com que a sua necessidade, com que você mesmo possa suprir a sua necessidade, pega essas pedras aí e transforma em pães. E nós temos necessidade, gente, nós vamos ter necessidades fisiológicas, afetivas, vamos ter necessidades materiais, mas muitas vezes nós mesmos estamos tentando suprir essas necessidades na nossa vida e estamos nos afastando de Deus, como se nós pudéssemos ser os nossos próprios, nós mesmos pudéssemos suprir essas nossas necessidades. Claro que a gente precisa trabalhar, é claro que a gente precisa buscar, mas em primeiro lugar a gente precisa saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. É Deus que supre as nossas necessidades. Então, essa primeira fenda, esse primeiro pecado que o diabo tenta trazer na nossa vida, é essa tentação do apetite, né? De você achar que as suas necessidades e as suas satisfações podem ser supridas em outras coisas que não o próprio Deus. Isso é uma mentira do diabo, certo? O segundo ponto, gente, tem a ver com quando o diabo diz assim, eu lhe darei autoridade, faça o seguinte, ele levou Jesus ao
no pináculo alto, no templo, mostrou todos os reinos do mundo e disse assim, ó: eu lhe darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E aí Jesus responde: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Essa segunda fenda é a fenda da ambição. É quando você acha, tem a ver com fracasso e sucesso. Tem a ver com o que nós entendemos sobre fracasso e sucesso. E aí, gente, basta você abrir o Instagram e olhar a vida da fulana, do ciclano e do beltrano e ver o que as pessoas entendem por sucesso. É a quantidade de seguidores que tem, é a quantidade de abdominais que consegue fazer, é a finura da cintura, é a quantidade de livros que leu, é quantos carros tem. Então, assim, muitas vezes essas coisas são colocadas diante de nós como atalhos, para que a gente se entenda com sucesso no mundo. Tem uma frase que o Tim Keller fala no livro, que ele diz assim, ó: a prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que encontra lugar nele. Essa coisa da ambição, do que os seus olhos cobiçam, isso é tão sério, gente, porque muitas vezes é aquilo que vai no nosso coração. A nossa mente, o que a gente deseja na nossa mente é capaz de muitas coisas. Tem uma outra frase que eu gostei muito do livro que diz assim, ó: aquilo em que o coração confia, a mente justifica, as emoções desejam e a vontade implementa. Quando você quer muito uma coisa, gente, você vai atrás disso. Aí a pessoa às vezes diz assim: eu não tô fazendo tal coisa na igreja, não tô servindo, não tá, porque eu não tenho tempo. Quando você não quer alguma coisa, você vai se tornar muito bom em dar boas desculpas. Entende, gente? Por quê? Porque aquilo que você põe na sua mente é o que de fato você vai implementar forças para conseguir. A sua vontade vai conseguir aquilo. Então isso é a nossa ambição. Aonde está a sua ambição? Aonde você tem buscado sucesso e fracasso? Né? Isso me veio muito como uma lapada assim, esses dias, certo? E o outro ponto, a terceira fenda do pecado, é a fenda da aprovação. É quando ele diz assim: se você é o filho de Deus, se jogue daqui para baixo. Ele vai dar ordens aos anjos que peguem você, né? Aí é aquele Jesus superstar. Vamos aqui logo mostrar para quem eu vim, o que eu sou mesmo. É o pecado da popularidade, da aprovação, né? Ter a nossa identidade em dúvida e em xeque de quem nós somos diante de Deus. Não há nada que você faça para mais ou para menos que faça com que o amor de Deus por você aumente ou diminua. Nada do que você faça. Todas as vezes que nós não aguardamos os planos de Deus para nós e queremos fazer com que esses planos aconteçam com as nossas próprias forças, porque Jesus tinha um plano de ser exaltado, Deus tinha um plano para Jesus de que ele fosse exaltado, de que ele subisse aos céus e, como diz, está sentado à direita de Deus Pai, toda a glória está sobre ele, mas não era dessa forma aqui, né? Então, Deus tinha um plano para ele, mas não era daquela forma que aquele plano ia acontecer. E muitas vezes a gente quer implementar os planos de Deus na nossa vida com a força do nosso braço. Então, essa fenda trata muito da rejeição e da aceitação, de como nós nos sentimos muitas vezes rejeitados ou fazemos coisas para sermos aceitos e muitas vezes aquilo não é plano de Deus para nossa vida, né? Então, é muito interessante isso, gente, esse encontro com Jesus, porque dá uma conversa tão grande isso aqui, né? Tem tantas outras coisas que a gente poderia conversar, mas a gente fica feliz por quê? Porque não depende de nós, gente. Essa luta, vencer essa batalha, não depende de mim, de você. Graças a Deus por isso. Porque se dependesse de nós conseguirmos, na nossa vida,
andarmos segundo a lei de Moisés, a gente estava lascado, a gente não consegue fazer isso durante um dia. Então a nova aliança através de Jesus foi feita com o derramamento do sangue dele na cruz, e é através dele que nós conseguimos a vitória. Tem um texto muito lindo lá em Hebreus 4, e eu queria terminar com ele, que diz assim, Hebreus 4, 14, fala assim, ó: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Não existe homem algum que possa ser sacerdote sobre nós. Apenas o Senhor Jesus é sacerdote perfeito sobre nós. Apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Passaremos por necessidade? Passaremos. Por melhor que você tente ser, por melhor que você tente ser. Mas graças a Deus não é baseado na nossa força que nós enfrentaremos o mal. Nós temos alguém que já veio a esse mundo, que de forma perfeita enfrentou o mal por nós, venceu, escuta as nossas orações, é nosso sumo sacerdote, e é ele e só ele que pode interceder por nós diante do trono da graça de Deus. Porque nenhum outro homem, nem mulher que existiu sobre a face da terra foi como Jesus, que enfrentou tentações, mas não pecou. Todos pecaram. O único que não pecou foi Jesus, isso é bíblico. E com isso eu queria terminar, né? Trazendo esse encontro de Jesus com o diabo, lembrando que nem sempre é fácil identificar a ação do diabo nas nossas vidas, mas a gente nem a gente pode achar que tudo é culpa do diabo, mas nem a gente pode achar que ele não existe e subestimá-lo, porque ele existe. Muitas vezes ele age na nossa mente, principalmente quando nós estamos distantes de Deus e quando nós estamos em momento de deserto. Em momento de deserto, como esse que a gente tem passado agora, eu acredito que esse momento da pandemia é um momento de deserto em cada casa, na vida de cada pessoa, né? Nós enfrentaremos necessidades, apetites, temos as nossas ambições, temos as nossas buscas por aceitação, nos sentimos rejeitados, né? A gente passa por esse período de deserto, mas qual foi a ferramenta que Jesus usou? A palavra de Deus. E a gente só pode usar isso como ferramenta se a gente conhecer a palavra de Deus, né? Então que esse momento seja um momento de busca pra gente, de busca por essa palavra, de busca por esse conhecimento. Amém, meninas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, hoje eu tô muito assim, meio borocochosinha, sabe? Por conta aí da doença, estamos melhorando, mas muitas vezes a gente dá oportunidade para ele agir na nossa vida. Sim. Muitas vezes somos nós mesmos que damos essa oportunidade para que ele haja. Totalmente. Né? E a gente precisa que essa palavra esteja entrando na nossa vida, gente, o tempo todo. Isso não é fácil, porque o poder da cultura e a força da cultura ao nosso redor é uma força muito mais atraente, né? Então a gente precisa realmente buscar e estar juntas e orar e ter intimidade. E realmente, como eu falei pra vocês, até o diabo sabe a palavra de Deus decorada, e a gente não, né? Muitas vezes sabe nem quais são os livros da Bíblia, não sabe quais são, né? Não sabe nem onde é que tá tal versículo, porque a gente não se propõe a estudar, né? E a buscar, enfim. Esse tempo da pandemia tem sido um tempo pra mim de busca, gente. Eu tenho lido mais, tenho orado mais e me preparado nesse período de deserto para sair do deserto mais fortalecida, porque sim, nós somos guiados para o deserto pelo Espírito Santo de Deus, né? E também somos tirados do deserto pelo Espírito Santo de Deus e podemos sair do deserto de maneira mais fortalecida. Só depende da gente buscar esse fortalecimento em Deus, né? Amém?
que ele cresça ou diminua. Amém, Cá. Vamos orar, meninas? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais esse tempo que tivemos a oportunidade de estarmos aqui. Mulheres, Deus, que tem te buscado, que tem passado por dificuldade, por momentos de deserto, por momentos de solidão, por momentos de escassez, de fome de abraços, né, que são as nossas necessidades, fome às vezes de palavras, mas que nenhuma dessas nossas necessidades possam ser encontradas, Senhor, em lugares que não sejam o teu colo. Deus, nós te pedimos assim. Abençoa todas as pessoas que estão doentes e que precisam da tua cura. Abençoa, Senhor, a vida das pessoas que perderam já familiares e que precisam do teu consolo. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, nesse período de deserto, possa nos instruir com a força da tua palavra. Nós te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Até terça que vem. Amo vocês, viu? Grande beijo.